Atenção, enfermagem do meu querido Brasil, mas em especial do estado do Ceará. Fica aqui comigo, porque hoje vou passar todas as informações que vocês precisam saber da viabilidade da alteração dessa carga horária que o Supremo, absurdamente, no meu modo de entender, definiu como 44 horas para poder repassar o dinheiro para o piso de enfermagem. Vamos fazer uma recapitulação rápida aqui nesse momento, porque no passado teve a emenda constitucional 124, de 14 de julho de 22, e logo em seguida foi aprovada a lei com o piso, que até a emenda constitucional previa que isso era para todo o Brasil. Aí veio a 14434, em 6 de agosto de 22, estabeleceu 4.750 para o enfermeiro e enfermeira, definiu 70% desse valor, ou seja, 3.325 para o técnico e 50% dos 375 para os auxiliares. Pois bem, todo mundo achava que isso estava resolvido. Mas quando essa matéria está para ser colocada em prática, entra no Supremo Tribunal Federal, dizendo que estão impondo despesa sem ter fonte de recurso. Por que isso? Para que você entenda objetivamente. Existe uma emenda constitucional de número 128 de 2022, que lá diz assim: não pode o Congresso Nacional impor despesa para a União, Estados e municípios sem fonte de recursos. É bom vocês anotarem aí, emenda constitucional número 128, para não achar que nós estamos aqui complicando as coisas. Pois bem, isso é questionado no Supremo. O Supremo, em setembro, declara inconstitucional, tanto a emenda constitucional quanto a lei, porque não tinha fonte de recurso. Foi quando o deputado federal, seu deputado federal, Mauro Benevides Filho, foi acionado pela Câmara dos Deputados, pelo Senado, em função da minha experiência na área financeira e orçamentária, encontrar uma dotação no orçamento que pudesse, portanto, desfazer essa inconstitucionalidade. Passei lá uns 2 meses estudando todas as fontes de recursos do governo federal, inclusive o Fundo Social do Pré-Sal, onde lá nós encontramos sim, porque a previsão inicial era de 10,6 bilhões de reais. Por isso que foi um esforço muito grande que a minha equipe e eu tivemos que fazer para viabilizar tudo isso. E obviamente que quando foi em dezembro de 22, a gente aprova a emenda constitucional de número 127, que é aquela minha emenda que nós propusemos para poder tirar a inconstitucionalidade da emenda constitucional e da lei que o Supremo já havia indeferido, ou seja, já proclamado a inconstitucionalidade em função da não observação da fonte de recursos. Pois bem, quando o Supremo volta, sai das férias em janeiro, volta a analisar até concordar com a nossa emenda constitucional, dizendo que tinha fonte de recurso. Ainda teve até um estressezinho, porque quando o presidente Lula foi abrir o crédito extraordinário dos 10 bilhões que eu tinha encontrado, só foi 7,3. E muita gente estranhou, mas o deputado Mauro Filho disse que era integral. É porque o pagamento só se deu a partir de maio de 2023. Quando foi em 2024, aí não, aí já foram os 10,6 bilhões inteiros. E até isso eu fui criticado naquela matéria. Pois bem, agora chega um outro momento. Outro momento em que querem resolver o problema para definir uma nova carga horária, que não seja 44 horas, estão propondo 30 horas. Pois bem, eu queria que vocês me ouvissem aqui, por favor, assim do fundo da minha alma. Quando você faz essa mudança de 44 para 30 horas, gente, isso dá 16 bilhões de reais. Anota aí, 16 bilhões de reais, 15,8 bilhões de reais. Isso é um número que não é factível para fazer e encontrar dentro do orçamento da União esse espaço. Isso não. Queria ponderar a vocês que a gente tem que fazer isso em 2 etapas. Por isso que eu quero que você fique até o final. Em 2 etapas. Minha primeira etapa é o seguinte: eu estou propondo, com um projeto de lei, que essa carga horária, inicialmente, seja 36 horas. Isso significa que, hoje, quem é 40 horas, já cumpre, porque o piso vai ser sobre 36, já fica resolvido, já resolve pleno, recebe integral. Quem é 36 horas, que hoje está dividindo 36 sobre 44,
que só dá 3.886, vai ter agora os 4.750, também dentro do piso. A 30 horas, que é o grande objetivo da categoria, ela é 30 sobre 44, hoje dá 68% do piso, com 36 ele vai subir, sabe por quê? Para 83%. Em valores, já quem não quer falar de percentual, ele vai sair de 3.293 para 3.957. Então, 40 horas fica pleno, 36 horas fica pleno e 30 horas você terá um aumento de aproximadamente R$ 664. Então é isso que eu quero ponderar a vocês. Está na hora da gente encontrar esse caminho. Eu acho que com 36 horas, esse impacto é mais ou menos de 5 bilhões. E talvez nós tenhamos condições técnicas de poder, lá no orçamento da União, encontrar esses valores para que isso possa ser resolvido. Eu espero, portanto, que vocês analisem, antes de me criticarem. Vejam, eu quero resolver, eu sou do lado da enfermagem, eu trabalhei a minha vida inteira pela enfermagem, resolvi a fonte de recursos dos 10,6 bilhões que hoje vocês estão resolvidos, estão recebendo, mesmo com a diferença pequena, e agora quero fazer o segundo passo, que é trazer em 36 horas, para que 80% da categoria já venha a receber o piso. E mais, para terminar, quero corrigir aquela história, o que entra e o que não entra na complementação. O adicional ao turno não entra, a produtividade não entra, quero corrigir isso nesse meu projeto agora, que já apresentei na Câmara dos Deputados. Eu vou fazer algumas correções dele, lá eu só fiz para testar como é que a categoria receberia essa questão das 36 horas. Portanto, gente, eu concluo aqui, já está muito longo, vocês já devem estar cansados, mas essa matéria é muito relevante, que eu quero que vocês avaliem, conversem com a categoria, para que depois a gente volte a conversar. Continue contando com o seu deputado federal, Mauro Benevides Filho.